Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Casa Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no último domingo do mês para conversar sobre a nossa leitura conjunta do mês de outubro. O Casa Read todo mês faz uma leitura conjunta e esse mês nós estivemos lendo O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro e Cornélia Funke. Esse livro já foi para o cinema, na verdade ele primeiro foi para o cinema e depois virou o livro. Acho que acredito que um ano depois os autores escreveram o livro sobre a história, né? Quem já viu, eu nunca vi, quem já viu diz que o filme é bastante legal. E aqui no final até aqui no final do livro traz até uma palavrazinha dos autores da Cornélia e do Guilherme Del Toro. E o Guilherme Del Toro fala que foi um desafio, né? Transformar o filme em um livro, né? Mas o pessoal que participou da leitura conjunta, que já viu o filme, fala que o livro está bastante fiel ao filme, com uma modificação aqui, outra acolá, mas que está à altura do filme apresentado, que fez muito sucesso, né? O Guilherme Del Toro, que é um autor mexicano, além de escritor, ele é cineasta, diretor, roteirista. Ele é um profissional de peso. Ele tem aí no currículo dele Hellboy, que é um filme que eu gosto muito, tem O Labirinto do Fauno, e tem A Forma d'Água, que é um filme que ganhou o Oscar, ganhou 4 Oscars na verdade, inclusive Oscar de melhor filme, que eu assisti e gostei bastante. Então assim, Guilherme Del Toro é um profissional com bastante experiência aí na área de cinema, de literatura. E a Cornélia Funke é uma autora alemã, e ela é ilustradora também, e ela escreveu ela é autora daquela série Mundo de Tinta. Quem nunca viu o filme, né, do Mundo de Tinta? Muito legal. E eu nunca li os livros, mas eu tenho muita vontade de ler. Então assim, são nomes de peso aqui na autoria aqui deste livro. O que é o enredo dessa história? Essa história que se passa durante a Guerra Civil Espanhola, né, Segunda Guerra Mundial. E a gente vai ter aqui como protagonista a Ofélia. A Ofélia é uma menina, acho que mais ou menos de uns 10 anos. Ela é órfã de pai, o pai dela era um costureiro que ela amava muito. E a mãe dela, ainda jovem, casou de novo, né? Porque a mãe dela queria aquela sensação de proteção, de estar sendo cuidada. Ela achou que não ia conseguir fazer isso sozinha, ela casa de novo. E ela casa com o capitão Vidal, do exército de Franco, né? E quando a história começa, eles estão indo, elas saem da cidade, a mãe dela está grávida já no final da gestação, e elas estão indo de carro, estão indo lá para morar junto com o pai, com o novo marido da mãe, o capitão Vidal. E quando eles chegam lá na floresta, a Ofélia sai passeando e ela vê alguma coisa que ela identifica como fada. A Ofélia gosta muito de ler, um hábito que foi criado pelo pai dela, e principalmente contos de fada. O pai dela lia muito com elas contos de fada. Então, a Ofélia é uma menina com a imaginação bastante fértil, né? Com uma inocência, uma crença assim, na fantasia, na mitologia, nesse mundo, né, mágico aí que existe. E aí ela vê o que ela acha assim, uma fada, tipo assim, uma fada sininho, uma mistura de borboleta, uma coisa assim. E aí ela segue essa fada e vai dar num labirinto, um labirinto antigo. E aí ela segue a fada por esse labirinto e dá de cara com um fauno. Esse fauno é uma criatura assim, bela, né, mas também aterradora, né? Alguém que impõe medo. E aí durante toda a história a gente não vai saber, a Ofélia vai estar sempre se perguntando se esse fauno realmente é uma criatura boa ou se não é. E esse fauno fala para ela que a Ofélia, na verdade, é a princesa Moana, é a princesa desaparecida Moana, que é a princesa do submundo. E para ela voltar ao submundo, né, voltar ao seu reino e ganhar de novo a imortalidade, ela precisa cumprir 3 tarefas. E a Ofélia tá doida para fugir desse momento dela, né, de vida, porque ela não queria sair da casa dela, ela não queria sair da cidade, ela não gosta
do padrasto dela de jeito nenhum. Ela acha que aquele padrasto é uma pessoa ruim, uma pessoa má, e ela fica muito motivada, vamos dizer assim, a cumprir essas tarefas, né? Então a história vai se desenvolver dessa forma, né? A Ofélia cumprindo essas tarefas, né? A aventura dela no cumprimento dessas tarefas e as consequências que o cumprimento dessas tarefas trazem, e também a parte da guerra, né? Onde os comandados do Capitão Vidal, que eles estão ali, elas vão morar numa estrutura que é tipo uma cabana com um moinho do lado, né? Que era de alguém que não está mais lá, e aí é tipo um quartel-general, né? Uma estrutura assim precária, rústica, antiga, mas elas vão morar ali. E a outra parte da história é essa, o confronto, né? Entre o exército do Capitão Vidal com os resistentes do governo republicano que estão ali no meio daquela floresta. E no meio disso aí, a gente vai ter uns interlúdios, né, na narrativa que vão contar coisas sobre o passado dos personagens e de fatos fantásticos da história também, né, pra gente entender por que daquele labirinto, por que daquela situação ali, né, da fantasia, da parte da fantasia, do conto de fada da história. É muito interessante essa parte aí da nossa história aqui, né? Então é isso aí é o enredo, e aí a história vai se passar até que vai chegar à conclusão das tarefas e o resultado desse conflito entre os soldados e a resistência, né? Então, a trama, ela não é, apesar de ser um conto de fadas, dirigida ao público infantil, nem ao público adolescente. Ela está direcionada, segundo a crítica, ao público jovem adulto. Por quê? É uma trama pesada, né? É uma trama pesada, ela é violenta, ela tem cenas grotescas, ela traz muito sofrimento, tortura, física e psicológica, né? E tanto no reino das fadas, no cumprimento das tarefas, as criaturas que aparecem, né, como no conflito da guerra, é um ambiente bastante pesado, tem bastante gatilho. Então não é um livro direcionado para crianças, apesar de trazer essa pegada de conto de fadas. O que tem de conto de fadas nessa história, né? Além da história do fauno, da mitologia, do labirinto, das tarefas, das fadas e tudo, ela tem a narrativa do conto de fadas, que é uma narrativa bastante simplista. Apesar de não ser uma história infantil, ela é narrada como se estivesse contando um conto de fadas, né? E no conto de fadas tem aquela perspectiva simplista das coisas, bom, mal, certo, errado, aquela perspectiva absoluta das coisas, como normalmente uma criança tem, né, na inocência dela, de achar que tudo é preto e branco, né? Então tem essa pegada dentro da história, né? E uma coisa também interessante que eu achei aqui, né, nos personagens, é que muitas vezes os autores, dentro de uma determinada situação, um determinado acontecimento de um fluxo de ação ali, ele traz o ponto de vista dos diferentes lados que estão ali naquela cena. Tipo assim, como eu falei, o bom, o mal é mal, mas ele traz o pensamento do personagem que ele designa como mal, ele nos dá o pensamento, os sentimentos daquele personagem que ele designa como bom, enquanto os dois estão interagindo dentro de uma cena. Eu acho isso bastante interessante. O livro é bem escrito, né? Com esses autores assim, com esse nome de peso, eu acho que assim não daria para esperar outra coisa. A trama é muito bem amarrada, né? O que mais que eu tenho para falar com vocês? Então é isso, né, gente? E aí, o que as minhas impressões do livro, né? Como eu já falei, é uma história muito bem escrita, bem amarrada, bastante imaginativa, mas eu, Patrícia, particularmente, não gosto de histórias muito pesadas. E essa história aqui eu achei bem pesada, tanto emocionalmente, psicologicamente, quanto fisicamente. Ao longo da história toda, na trama toda, vão ter cenas que são desconfortantes, né?
Que fazem parte da história? Sim, fazem. Mas eu particularmente, óbvio, como leitora, toda e qualquer narrativa vai ter um momento de sofrimento, de dor. Eu gosto muito de ler ficção histórica, então acontecem coisas ruins, né? Cenas, né? Eu gosto de ler livros de batalha, de Bernard Cornwell e por aí vai. Então, assim, mas a forma como é apresentada isso, pra mim, faz muita diferença. E aqui eu achei que é uma forma muito crua, né? Então isso me pesou bastante, né? E uma outra coisa que eu não gostei, que como eu já falei pra vocês, como houve essa opção de apresentar isso numa perspectiva absoluta, né? Assim, bom é bom, mal é mal. Eu não gostei de ter, né, visto claramente dentro da história, vamos dizer assim, apresentar uma ideologia como boa e uma outra como ruim. Gente, olha só. Cada um tem um pensamento, tem suas posições políticas, ideológicas e tudo. E o que Franco fez na Espanha foi um absurdo, a ditadura e tudo, a tortura, as mortes, tudo, gente. Foi um absurdo. Obviamente, não sou a favor disso. Mas, como ele está trabalhando aqui em termos absolutos, ele apresenta Franco como o diabo em pessoa, que eu concordo, mas aí ele apresenta o outro lado como se fosse... Ele vilaniza um lado totalmente, o que eu até concordo, mas ele vitimiza o outro, né? E até demais, no sentido assim, como se o outro lado fosse o lado certo, não pelas situações, mas pela ideologia também. Ele defende uma ideologia aqui dentro do livro, muito claramente, que é o comunismo. E assim, cada um tem direito à sua posição política. Eu, Patrícia, não vejo com bons olhos o comunismo. E eu fico incomodada quando dentro de uma história de ficção a pessoa defende um posicionamento político e vende ele como uma coisa muito boa numa história de ficção. Eu penso o seguinte, né? Se você quer apresentar ideias políticas, defender um posicionamento político, escreva um livro de não ficção. Se você vai colocar fatos históricos dentro de um livro de ficção, mostre os dois lados da moeda. Mas aqui eles optaram, dentro do livro, para contar de uma forma absoluta, em que eles vilanizaram uma coisa e martirizaram a outra, né? E eu absolutamente não gostei, tá, gente? Eu não gostei. Mas aí é o posicionamento de cada um. Então a história é essa, né? Eu, particularmente, a história foi estragada, para mim, entre aspas, por essa forma que eu achei tendenciosa de apresentar um posicionamento, né? E não perdi a vontade de ver o filme. Eu não quero mais ver o filme. Eu queria ver o filme antes de eu começar a história, fazendo, vou ler o livro e vou ver o filme. Perdi essa vontade. Mas, gente, cada um é cada um. Tem gente que leu o livro e amou a história, simplesmente amou, né? Então, se vocês já leram, comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, quem já viu o filme. E é isso, né? Literatura é isso. Cada um tem um gosto, cada um tem uma forma de pensar, cada um acha interessante quando a forma é apresentada de uma forma ou de outra. Então, assim, né? É a liberdade que temos enquanto leitores, né? De nos agradarmos de um determinado tipo de leitura ou não. Mas é isso aí, pessoal. Nossa leitura de outubro, votada por vocês, perdão, de outubro não, de novembro, vai ser Salambô, vai ser uma leitura mais compridinha, um livro um pouco maior. Salambô é de Gustave Flaubert, né, o famoso autor de Madame Bovary, mas esse livro aqui tem uma pegada totalmente diferente. Eu acho que, tirando Madame Bovary, eu acho que esse aqui é o livro mais conhecido do Flaubert. E ele vai trazer a história de Salambô, que é a filha de um general Amilcar. É uma história que vai se passar assim, meio também no ambiente de fantasia, eu acho que acredito num ambiente oriental, tá? Então aqui, olha, deixa eu ler aqui pra vocês mais ou menos o resumo aqui. Salambô é filha do general Amilcar, objeto da paixão de Mato, um mercenário, que ao entrar em guerra com seu contratante, rouba o manto sagrado da deusa Tanit. O contato humano com o manto trará consequências irreparáveis para o destino dos personagens diretamente relacionados a ele. Então, essa vai ser uma história de aventura, né?
Vai ser interessante, eu estou curiosa para conhecer esse outro lado do Flaubert. Do Flaubert eu só li até hoje a Madame Bovary. E acho que vai ser uma leitura bastante bacana. Queria convidar vocês todos a participarem. Nós temos um perfil no Instagram, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos um grupo no Facebook. E também está o link no WhatsApp para as leituras conjuntas, tá? Breve eu vou estar postando aí o cronograma da nossa leitura nas nossas mídias aí. E convido vocês todos a participarem, tá bom? Não deixem de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de participar do Because I Read. Grande abraço, tchau, tchau!